Oi pessoal, boa tarde. Primeiro eu quero manifestar o meu desejo que todos estejam bem aí, né? Após essa pandemia que se instalou no nosso país. E dizer para vocês que sigam as regras, viu? Não saiam de casa, lavem as mãos, porque o contágio é bastante importante, bastante forte, né? Então se cuidem, tá? E aqui do nosso lado a gente vai fazer todo esforço possível para que a gente possa manter o andamento do nosso curso. Eu havia dito para vocês que nós iríamos fazer uma aula de uma espécie de revisão, né, do que nós já trabalhamos até agora. Hoje no Sistema AVA eu postei alguns materiais. Dois deles dizem respeito à conversa de hoje, que são dois vídeos sobre bullying e aula de educação física, que a gente vai fazer uma atividade com esses dois vídeos. E também postei um PowerPoint em que eu aponto ali algumas das etapas importantes para as pesquisas, né, que nós estamos começando a realizar. Então, vocês apenas tenham contato com esse PowerPoint e também com um pequeno artigo que fala sobre o mesmo tema. Mas o PowerPoint e o artigo sobre pesquisa, né, são apenas introdutórios, nós vamos ainda desenvolver em outras aulas. Bem, eu vou tentar retomar rapidamente o que nós aprendemos, não é? Nesses meses do início de aula até agora, né, para ver se a gente consegue constituir as aprendizagens necessárias para podermos ir às próximas etapas do nosso curso. Bem, o livro, né, que nós estudamos foi o Educação Física Cuida do Corpo e Mente, do Medina, e nós lemos o livro inteiro, né? Dividimos o livro em 3 capítulos, então vamos tentar lembrar o que esse autor nos diz, né? É claro que vale a pena lembrar que esse livro foi feito na década de 80, em 84, então um livro datado, mas de certa maneira, por meio das discussões, nós vimos que muito das preocupações que o autor apresenta naquele período ainda parecem valer para os dias de hoje, né? Como nós vimos, qual que é a maior crítica dele, né? Qual a maior questão do livro dele? Que a educação física precisa entrar em crise. Entrar em crise em que sentido? No sentido de poder revisitar suas bases que até então marcaram, né, aquela época, a prática e a reflexão do professor de educação física, que, segundo o autor, na sua visão, é uma apropriação que a área faz, um tanto quanto reducionista, tecnicista, preparando os professores para lidar com um corpo anatômico, um corpo biológico, em que não há, os seres humanos não são entendidos na sua dimensão psicológica, na sua dimensão histórica, na sua dimensão antropológica, e por aí vai. Então a crítica do autor é exatamente nessa direção. A educação física precisa entrar em crise para poder se rever, para poder se reestruturar e poder dialogar, afinal de contas, com outras ciências da educação que são basilares para a compreensão desse indivíduo, que também é objeto da educação física. Vale a pena lembrar, né, que o autor ele também chama o auxílio das concepções teóricas do Paulo Freire para poder situar o que ele chama de 3 níveis, né, de consciência que todo professor deve superar para chegar ao último nível, né? O primeiro nível de consciência, então, que ele nos chama a atenção, é a consciência intransitiva, em que os indivíduos ficam, de alguma maneira, relegados a poder manter as suas condições básicas de existência, né? A moradia, alimentação, vestuário, cuidado de si. Mas não há reflexões mais aprofundadas sobre si, a não ser essas funções, podemos dizer, meramente adaptativas. Um segundo nível de consciência, que ele também chama a atenção, é o nível de consciência
intransitivo higieno, né? No qual também as pessoas ficam ainda imersas numa reflexão que não consegue aprender a sua relação com a totalidade da vida social. O entendimento ainda é bastante precário sobre as condições de vida humana. E o autor chama a atenção que todos nós, professores de educação física, deveremos atingir o terceiro nível que o Paulo Freire chama a atenção, que é a consciência crítica, né? Nesse momento em que é possível entender o ser humano sendo determinado, podemos dizer, por diferentes constrangimentos da vida social, não é? Questões históricas, sociais, psicológicas, antropológicas, econômicas, enfim. Poder entender o ser humano na sua totalidade, na sua integralidade. E o autor, então, ele vai tecendo o seu argumento, né, durante nesse livro, apontando as limitações da educação física, notadamente na década de 80, que eu havia lembrado vocês, né, que era o momento em que vários professores estavam voltando dos seus estágios fora do país, ou mesmo em outros campos do conhecimento, e o que foi importante para a área, porque fez com que a área pudesse dialogar com as ciências humanas, que até então ainda era bastante embrionário, né? Nessa educação física na década de 80, marcado pela abertura do regime autoritário, né? Que marcou a ditadura militar do Brasil da década de 60 até 85. É claro que também nós vimos, né, que quando um professor ele não consegue atingir o nível da consciência crítica, ele pode correr riscos sérios de poder manter as relações sociais que, em certa medida, vão em direção aos desejos dos seres humanos, mas na direção oposta, né? Vamos dizer assim, que nós não conseguimos entender o que faz os seres humanos sofrerem, o que faz os seres humanos degladiarem uns contra os outros, e por vezes agirem de violência com relação aos seus pares. Inclusive o autor chama a atenção que quando o professor ele não atinge o nível de consciência crítica, ele pode ser aquele que pode ser o mediador de uma cultura violenta. E nesse caso ele chama a atenção para o preconceito, né? Na aula passada, em classe, eu mostrei para vocês as dimensões que organizam o preconceito, né? As atitudes preconceituosas, chamando a atenção para algumas de suas dimensões, né? O preconceito, então, ele pode ser entendido como uma defesa psíquica de caráter inconsciente, nos quais as pessoas procuram se defender de ameaças fantasmagóricas, ameaças imaginárias, que são nutridas por um status quo que está inserido numa lógica hierárquica, né, que caracteriza o modo de produção capitalista, em que a sociedade ela é dividida, né, dividida entre aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que detêm a força de trabalho, aqueles que exploram a força de trabalho, aqueles que são ricos, aqueles que são pobres, aqueles que podem estudar e atingir um nível universitário, podem educar o espírito, e aqueles que são relegados aos trabalhos manuais. Também é uma sociedade dividida em classes sociais, enfim, é uma sociedade dividida no qual cada um procura garantir o seu lugar dentro de um sistema hierárquico. E o que nós vimos, né? Qual a relação disso com o preconceito? Eu havia trazido para vocês a contribuição de um autor chamado Theodor Adorno, em que ele nos apresenta que o preconceito tem pelo menos 3 dimensões. Uma dimensão ideativa, que são as representações que são constituídas ao longo dos processos sociais, principalmente com relação às minorias políticas, né?
Então, as mulheres, os negros, a comunidade LGBT, os indígenas, os deficientes intelectuais, deficientes físicos, eles acabam sendo alvos, né, de sujeitos que, por suas necessidades psíquicas, necessitam exteriorizar uma agressividade que é constituída pela própria cultura. Então, essa primeira dimensão, a dimensão ideativa, ela é mantida pelas construções sociais que são constituídas ao longo do nosso processo de socialização e atravessam a história dessa sociedade capitalista. Então, são as representações, essa dimensão ideativa. Essas dimensões funcionam como racionalizações que as pessoas com tendências preconceituosas se agarram, se utilizam, se baseiam nela para poder justificar, né, as suas ações de agressão contra esses alvos que são considerados frágeis, né, no extrato social. Uma outra dimensão do preconceito é a dimensão afetiva, né, que é aquela que nos ajuda a explicar um pouco aqueles momentos em que as pessoas se sentem incomodadas de estarem próximas às pessoas consideradas frágeis. Então elas querem sair do lugar, elas querem não ter contato. E uma última dimensão é a dimensão que nós chamamos de tendência para a ação. E nós vimos também em aula que são basicamente 3 ações que são cometidas pelos sujeitos preconceituosos, atacando as pessoas consideradas frágeis socialmente. Quais são essas ações? A segregação, a marginalização e a discriminação. Então, quando o autor, o Medina, ele chama a atenção dos professores para que é necessário ir além do aspecto técnico da formação do professor, o que ele chama de aspecto técnico? Eu posso saber muito bem sobre fisiologia, sobre anatomia, sobre citologia, sobre como ajudar as pessoas a perderem peso, a garantir saúde. Isso tudo é importante, essa parte técnica para a formação do professor é importante. Mas é preciso ir além, né? O autor ele nos coloca que é preciso entender o ser humano atravessado por essas determinações que condicionam a sua existência e a existência de toda a coletividade, né? Então, nesse sentido, fazendo um diálogo também com os níveis de consciência que o Paulo Freire apresenta, ele também apresenta 3 formas de exercício, né, do professor, chamando a atenção que todo professor deveria ser um professor revolucionário no sentido de poder transformar por meio da sua prática a realidade da vida da sociedade brasileira, né? Ou seja, não seria um professor pensando apenas nos benefícios individuais que ele vai poder favorecer no seu trabalho com os seus alunos, mas também pensar na sua prática como praxis voltada para a edificação de uma cultura igualitária, de uma cultura não violenta, de uma cultura digna de se viver. Então, é claro que todas essas aquisições nos diferentes campos do conhecimento, na história, na psicologia, na sociologia, na antropologia, na economia, na ciência política e por aí vai, são aquisições que se dão paulatinamente ao longo do tempo, né? E cada um de nós, ao longo do nosso processo formativo, vamos nos dando conta da existência desses campos científicos e também das suas produções, e nós devemos contar com elas. Então o convite do autor, qual que é? O convite do autor é que a gente sempre tenha essa reflexão movendo a nossa prática, né? Tanto que ele chama atenção por um conceito importante, que é o conceito de praxis, no qual ele diz que seria uma prática informada pela teoria, né? Então, quando nós formos atuar com os alunos, sejam eles quais forem, na escola, na academia, no clube, nos sistemas de saúde, nós temos que tentar entender quem são esses seres humanos com os quais nós lidamos, quais são os seus sofrimentos e qual a nossa possibilidade de auxílio
partindo dessa relação individual, mas pensando, né, o benefício de toda a coletividade. Então, esse exercício que o autor nos coloca, nós até conversamos em aula, né, ainda que ele tenha inaugurado essa discussão em 1984, nós ainda vemos as marcas dessa formação tecnicista do professor de educação física, ainda caracterizando, né, a nossa área. E nós sabemos o quanto que um professor mal formado, um professor que não vai além dessa apreensão tecnicista, ele é um professor limitado, né, do ponto de vista da sua construção como um intelectual, né? O autor, em certa medida, ele defende que todo professor deva ser um professor intelectual. Não é um professor que apenas tem embaixo dos braços uma série de receitas de como dar aulas sobre diferentes modalidades esportivas, ou quais são os melhores exercícios para fortalecer o bíceps, ou quais as melhores técnicas para restaurar, enfim, uma lesão. Volto a dizer, esses conhecimentos são importantes, mas eles são insuficientes quando nós lidamos com o ser humano da sua integralidade.